palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,9. Pode ir. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse versículo está explicando bem claro. Você é propriedade exclusiva de Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Ele nos ama, Ele nos fez, Ele nos dá bênçãos, Ele faz coisas maravilhosas para nós. Nós somos nação santa dEle. Mas Ele quer usar a gente, Ele quer usar cada um aqui, Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida. E nós um dia fomos inocentes. Todo mundo aqui eu acho que já foi inocente quando era criança, né? Às vezes você não sabia do perigo, você não sabia de nada. Às vezes você sabia que você talvez poderia cair, mas você ia mesmo assim, porque você não tinha noção do perigo. Isso é inocência. E a inocência nos acompanha desde quando nós somos pequenos, de quando nós éramos pequenos. E a inocência vem acompanhando o homem desde a criação. A palavra diz em Gênesis 2:25 que o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam disso. Então o homem e a mulher viviam peladão. Eles não tinha negócio com eles. Andavam lá sem roupa mesmo. Às vezes as pessoas falam, será que estava sem roupa? Sem roupa, totalmente sem roupa. E eles não tinham vergonha disso. Eles olhavam para o outro, eles não sentiam vergonha. Não sentiam vergonha de Deus. Porque eles eram inocentes. Eles tinham inocência no coração deles. E eles eram propriedades exclusivas de Deus também. Adão e Eva eram propriedade exclusiva de Deus. Deus fez Adão e Eva para que eles vivessem na inocência, para que eles vivessem sem pecar, sem errar. Ele cuidava deles. Deus não criou robô. A gente acha que Deus criou um robozinho, né? Deus criou, faz lá, uma marionete, né? Deus faz tudo, a gente faz tudo que Deus quer. Mas Deus não criou robô. Deus criou pessoas com sentimento, com vontade. E a vontade de Adão foi pecar. A vontade de Adão foi errar. E por causa dele o pecado veio passando. Por causa dele a inocência foi indo embora, foi indo embora. E Adão fez o que Deus reprovava. Então, pensa comigo, Adão e Eva conversavam com Deus todo dia. Trocavam um papo lá, o dia inteiro. Eles não tinham nada para fazer, tinha que cuidar do jardim, é claro, né? Mas fora isso, eles conversavam com Deus, eles tinham um relacionamento com Deus peladão. E não se envergonhavam disso. Não tinham vergonha nenhuma. Mas como o homem pecou, a consequência que veio foi a malícia no coração do homem. Foi aquilo que a gente tem no coração quando nós sabemos que é pecado. Quando nós muitas vezes não queremos fazer, mas fazemos. Por quê? Porque nós temos a malícia em nosso coração. Aquilo veio. Gênesis 3:22 diz o seguinte, pode pôr, por favor. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Quem conhecia o bem e o mal era só Deus. O homem não conhecia o bem e o mal, o homem só conhecia o bem. Mas o homem quis fazer errado. O homem quis sair da linha, o homem quis sair do caminho de Deus. E aí ele conheceu o bem e o mal. Ah, é legal isso conhecer o bem e o mal, né? Para eles na época era... o diabo até falou para eles, você vai conhecer o bem e o mal. A serpente falou para eles, você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser igual a Deus. E aí o homem foi e caiu. E desde lá a inocência veio se perdendo pouco a pouco. A inocência veio acabando. E hoje a gente vê como é que está o mundo. Uma criança de 9, 10 anos já está com uma arma roubando. Uma criança de 9, 10 anos já está fumando uma maconha. Já está talvez cheirando. Uma criança de 9 anos, uma menina, já está se prostituindo. Pensa na sua filha. Você não tem filha ainda, mas você vai ter um dia. Pensa na sua filha. Com 9 anos de idade, se prostituindo. É a malícia do coração do homem. É o que veio de Adão, isso vem trazendo, isso vem décadas e décadas e décadas e milhares de anos. E a gente não está muito longe disso não. Eu e você,
Muitas vezes não estamos longe disso. Porque muitas vezes nós fazemos brincadeirinhas de duplo sentido. Muitas vezes nós olhamos para as meninas, ou as meninas olham para os homens, com outra forma, com outros olhos. Ao invés de olhar a beleza interior, não, olha por fora. Olha como a menina é por fora, olha como o cara é por fora. Isso é malícia. Isso é malícia no nosso coração. O coração do homem é enganador. A palavra diz. Quem o conhecerá? É enganador. A malícia está no nosso meio. Só que santidade significa inocência. Para você ser santo, você precisa ser inocente cada dia mais. Não tem como ter santidade sem ter inocência no coração. Aí você fala, mas eu já tenho 30 anos, não vou ser inocente. Não, você acha que eu sou inocente? Inocente é meu priminho lá de 2 anos, 3 anos. Você precisa ser inocente. Inocente para o pecado. Inocente para aquilo que vai atacar a sua vida. A gente precisa ser burro para o pecado. Eu não sei pecar, a gente tem que ser assim, a gente tem que ser burro para o pecado. É isso aí. E a palavra de Deus fala isso para nós. Romanos 16, 19, tem até uma música, a galera mais velha aí, o Dani deve lembrar, né, Cristiano, da época dele ali, né? Como é que era, Cris? Canta aí para nós. Aí, ó. Tá vendo? O que diz Romanos 16, 19? Perdão. O que diz Romanos 16, 19? Então vamos ler junto, bem forte. Bem forte, hein? Vai lá. Está falado, a palavra de Deus está falando isso. Sem malícia é ser inocente. A gente precisa ser sábio para fazer o que é certo, mas sem malícia para fazer o que é errado. Eu preciso ser inocente para fazer o que é errado. Inocente para o pecado. E existem aqui algumas razões por que eu devo ser inocente para o mal. Por que eu devo voltar à inocência. Lá atrás, em Adão, quando Adão era inocente, eu preciso voltar naquela época. Eu preciso voltar todos os dias naquela época. Eu preciso querer ser inocente. Eu tenho aqui algumas razões por que a gente precisa ser inocente. Em primeiro lugar, é que a inocência para o pecado me leva mais perto de Deus. Gênesis 4, de 4 a 5. Deixa eu passar. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com grado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O homem já tentou de várias formas chegar até Deus. Várias formas. Várias coisas que o homem já tentou fazer para conseguir alcançar a Deus. Mas o homem não conseguiu. O homem não conseguiu por suas próprias forças. E Caim foi o primeiro deles. Caim foi o primeiro aqui, ó. Por quê? Ele levou as suas ofertas. Mas Deus não aceitou ele só por causa das ofertas. Por causa das ofertas, sim. Mas Deus não aceitou ele porque ele sabia que o coração dele estava duro. Ele sabia que o coração dele era enganoso. Ele sabia que o coração dele ia fazer alguma coisa de errado algum dia. Não que fazer alguma coisa de errado, a gente não cresça com isso, não aprenda com isso. A gente erra, mas a gente conserta. Só que a gente tem que acertar sempre. A gente tem que buscar acertar. Esse negócio de ficar errando sempre isso é errado. Ficar errando sempre é errado. Então, Deus sabia o que passava no coração de Caim. Por isso que ele não aceitou as suas ofertas. E quando não há santidade, não há aproximação de Deus. E Caim não tinha santidade. Caim não vivia em santidade. Caim não tinha comunhão com Deus. Abel tinha, por isso que ele foi aceito. Então, quando a gente quer se aproximar de Deus, se você quer ficar mais próximo de Deus, às vezes eu olho tanta gente que parece que a pessoa fala com Deus assim, de uma forma tão perfeita, parece que todo dia está lá no céu, conversando com Deus. Querido, obrigado, hein, velho. Valeu mesmo. Quase caiu, hein? Mas beleza. Obrigado, Alex. Então, eu fico me perguntando, mas por que essa pessoa é assim?
Porque ela está desenvolvendo a santidade na vida dela. Ela está cada dia mais desenvolvendo a santidade. Ela está querendo buscar a Deus. Ela está querendo fazer as coisas que Deus quer para a vida dela. Ela está querendo as bênçãos que Deus tem para a vida dela. E sem santidade a gente não consegue agradar a Deus. A gente não consegue chegar até Deus. O sumo sacerdote, quem não sabe, ele precisava todos os dias, todas as vezes que ele ia fazer o sacrifício e entrar no Santo dos Santos, ele precisava se purificar, ele precisava se santificar. Porque se ele entrasse lá dentro, sujo, ele seria consumido na hora. Na hora, e o fogo vinha de cima para baixo. Acabava com ele. Ele morria, porque ele estava sujo, ele estava imundo por dentro. Então ele precisava se purificar. Se houver pecado, se houver malícia, se houver sujeira, se houver qualquer coisa de ruim no seu coração, não adianta tentar se chegar até Deus sem antes se limpar. Não adianta. Sem santidade, a gente não consegue chegar até Deus. É por isso que a gente tem que ter inocência no nosso coração. Inocência. Na hora que a gente vê o pecado, a gente tem que ser inocente para aquele pecado. A gente falar, não sei, eu sou burro, eu não vou conseguir fazer aquilo. E aí você vai, confessa para o Senhor e se arrepende. Arrependimento não é simplesmente falar, Senhor, perdoa Deus, perdoa porque eu fiz agora. Já vai lá querer já chegar diante de Deus. Arrependimento não é eu fazer isso e pecar daqui 10 minutos. Não é eu fazer isso e pecar daqui, talvez, na hora que eu viro a esquina já estou pecando. Arrependimento é quando você realmente se quebranta, realmente se ajoelha, pede perdão para Deus. É quando realmente no seu ideal você confessa o seu pecado. Você fala assim, eu errei, mas eu preciso ser transformado. Isso é arrependimento. E você deixa aquilo e nunca mais volta a fazer. Se a gente não tiver arrependimento, se a gente não tiver inocência no nosso coração, infelizmente a gente não vai conseguir alcançar Deus. Em segundo lugar, a inocência para o pecado me leva a entender o poder e a santidade de Deus de uma forma sadia. Levítico 10, de 1 a 3, por favor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão, foi isto que o Senhor disse, aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. E existem pessoas que dizem assim, que eu já vi para falar, né? Não sei se vocês já ouviram, falar que Deus peca, Deus erra, muitas vezes. Quando o negócio se aperta, é falar, pô Deus, está errando comigo, hein Deus. Então eu já vi pessoas dizer assim, por que Deus quer tudo do jeito dele? Ah, Deus, o Senhor gosta de carnificina. Eu já vi gente falar isso. Carnificina é quando há sangue, quando há morte. Por causa das coisas do Velho Testamento. Já ouvi falar isso. Deus, você gosta de carnificina. Ah, Deus, você gosta de me ver sofrer. Quando você está na lama lá, é Deus que está fazendo aquilo com você, né? De certo é Deus que está fazendo. A gente tem que começar a olhar para o poder desse Deus. A gente tem que começar a parar de achar que Deus erra. A gente tem que começar a parar de achar que eu estou certo e Deus está errado. Deus é Deus, cara. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. E Ele é santo. E para isso, nós precisamos ser inocentes para o pecado. Para que a gente possa entender a santidade desse Deus. Entender o poder que vem desse Deus. Nadab e Abiú, eles entenderam isso. Eles entenderam, mas de uma forma ruim. O fogo desceu e eles morreram. Agora eu e você, meus irmãos, nós temos a oportunidade de conhecer o poder e a santidade de Deus de uma forma muito boa. Porque o poder dele vai nos ajudar a fazer obras maiores. E a santidade dele vai nos levar a entender que nós somos pecadores, que nós precisamos de arrependimento. Como é bom conhecer o poder de Deus e sua santidade de forma gostosa e sadia. É muito gostoso. É muito gostoso poder entender que esse Deus é misericordioso, que esse Deus faz maravilhas em nossa vida de uma forma sadia. Você não precisa cair para aprender. Você não precisa pecar para aprender.
Você pode aprender a não pecar. Você pode aprender a cada dia não pecar. Mas para isso eu preciso ser inocente para o pecado. Eu preciso ser inocente a cada dia. Terceiro lugar. A inocência para o pecado me leva a parar de pensar nos tesouros daqui da terra. Mateus 6:19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Quanto tesouro você quer juntar aqui na terra? Quanto tesouro você quer juntar? Quer juntar muito tesouro? Não vai adiantar nada, a traça vai comer. Você não vai levar para o seu paletó de madeira, não vai. Tem jeito. No caixão não vai entrar nada, só se você quiser. Ó, enterra para mim lá, tudo que eu tenho você vai enterrar, por favor, tá? O pai, mãe, sei lá, amigo, irmão. Quando eu morrer, eu quero que você enterre a minha coleção de camiseta, ou minha coleção de não sei o quê. Eu quero que você enterre meu dinheiro, eu quero que você enterre meu carro comigo. Acho que a mãe do Elvis fez isso, né? Pediu para enterrar o carro dela, o carro que ele deu para ela, junto com ela. Achando que vai levar para onde ela vai. Isso aqui, ó, isso aqui é carcaça, isso aqui não vale nada. Isso aqui, ó, esse pano aqui, esse negócio de madeira, esse computador não vale nada. É tudo carcaça. O que a gente falou aí, vocês são lindos, né? Realmente, nós somos lindos. Mas no céu a gente vai ser mais lindo ainda. Amém? Não é pecado ter dinheiro, tá? Não é pecado você ganhar, não é pecado você trabalhar, não é pecado você conquistar. Não é, mas quando a sua motivação está em ajuntar tesouros aqui, aí se torna pecado. Aí você está sendo um pecador, porque você tem que juntar tesouro para o céu. Esse dinheiro que você ganhar, você tem que abençoar vidas. Você tem que abençoar a obra de Deus, missionários que estão lá fora. Talvez sem dinheiro, sem sustento. Talvez você está de carro zero aí, tem missionário que está andando a pé. Eu não estou querendo colocar aqui o missionário como o pior, não. É porque ele quer fazer aquilo, ele quer servir a Deus. Então a gente tem que usar nossos recursos para abençoar a obra de Deus. Então existe um resumo aqui, eu fiz um resuminho do que é o mundo, mais ou menos. O mundo é dinheiro mais prazer mais status, igual felicidade momentânea. Dinheiro mais prazer mais status, igual felicidade momentânea. Porque se eu tenho dinheiro, eu consigo ter prazer, né? Consigo ir para onde eu quero, eu consigo ter a mulher que eu quero, eu consigo fazer o que eu quero, se eu tenho muito dinheiro. Se eu tenho prazer e dinheiro, eu terei status. Eu vou aparecer. Eu vou ser o cara. As pessoas vão olhar para mim e vão querer ser minhas amigas ou meus amigos porque eu tenho dinheiro. Na hora que eu estou quebrado, ninguém vem atrás. Esse é o resumo do mundo. Só que essa felicidade passa. Isso passa. Ajuntar tesouros na terra passa. Se você está querendo ajuntar tesouros, se eu quiser ajuntar tesouros aqui na terra, se eu quiser ser um bilionário, só para encher o meu bolso, encher minha casa, infelizmente, está em pecado, está pecando. Porque a gente tem que encher o nosso bolso para abençoar a Jesus Cristo, para abençoar a obra, para levar pessoas a ser salvas. Quando eu começo a ficar inocente para o pecado e para o mal, eu começo a me preocupar com as coisas do céu. Quando a gente começa a ficar inocente para as coisas daqui, a gente começa a se preocupar com as coisas de lá. Quando eu começo a parar de olhar para o meu umbigo, eu começo a olhar para as coisas de lá. Eu começo a olhar para o céu, eu começo a ver, Senhor, eu preciso fazer isso, eu preciso ganhar aquela pessoa, eu preciso ganhar aquele amigo, eu preciso ser diferente na minha escola, eu preciso dar dinheiro, eu preciso, se tiver um mendigo ali pedindo comida, eu preciso ir lá comprar e dar. Porque através, talvez, disso, você vai ganhar ele para Jesus. Então eu tenho meu trabalho, tenho meu curso, tenho tudo, tenho dinheiro, mas eu tenho que ter motivação. Eu tenho que ter a motivação, e a motivação é o reino. A motivação é ganhar a pessoa para Jesus Cristo. Vamos parar de pensar nas coisas daqui da terra e vamos pensar lá no céu. Vamos parar de ser inocente para as coisas boas. Vamos começar a ser inocente para o pecado. Vamos começar a ser inocente para o pecado mesmo. A juntar tesouro na terra só nos faz ser más pessoas, infelizmente. Quarto lugar, a inocência para o pecado nos faz parecer mais com Cristo.
Hebreus 4, 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Esse versículo está falando o seguinte: a gente não tem uma pessoa que vai julgar e falar assim, ó, eu não pequei, olha lá, ó. Eu não fui tentado, você foi. Não, ele está falando que tem alguém que foi tentado, e esse alguém é Jesus Cristo. E ele foi tentado e ele passou por tudo que nós passamos sem pecado. Porque ele foi inocente para o pecado. Ele foi inocente. Ele foi inocente para o pecado. E nós temos que ser inocente a cada dia. Voltar a essa inocência. Voltar às coisas que nós fazíamos no passado. Talvez quando você se converteu, você estava na pegada, estava louco e tal. E depois foi esfriando. E aí está aí. Então a gente precisa voltar sempre à inocência. Sempre à inocência. Cristo não pecou. Isso é verdade. Ele não pecou em nenhum momento. Em nenhum momento. Em nada. Nem em pensamento Cristo pecou. Às vezes a gente pensa que Cristo pecou. Ele não pecou em ato, né? Mas em pensamento. Não, não pecou. A palavra diz isso. Ele não pecou. Ele passou tudo sem pecado. Passou por tentações, mas não pecou. E se nós realmente, se eu e você, fala assim para mim, eu quero parecer com Cristo. Fala bem alto. Você quer ser parecido com Cristo? Então seja inocente para o pecado. Começa a olhar as coisas antes de fazer. Começa a pensar antes de fazer. E se acha um burro sim para o pecado. Eu quero ser burro para o pecado, eu quero. Quero ser burro para não pecar. Quinto lugar, a inocência para o pecado me leva a ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. Vamos ler bem alto? Vamos ler junto, vai. Não... Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Aqui Paulo, antes desse verso, ele começa a fazer uma listagem de pecados que o povo tem que deixar. Aquelas pessoas ali tinham que deixar. Ele começa a fazer uma listagem. Precisa deixar isso, a imoralidade sexual, a cobiça, tudo que vem do inferno vocês têm que deixar. E aí aqui ele entra. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem encher-se pelo Espírito Santo. Deixem encher-se pelo Espírito Santo. Você sabe por que muitas vezes o Espírito Santo não trabalha em nossas vidas? Porque a gente está cheio de sujeira, está cheio de porcaria. E muitas vezes a gente critica, aquele cara está falando em línguas, mas que negócio é esse? Aquele cara lá sei lá, ele canta muito. Mas peraí, para de julgar. Você já está julgando, você já está com bobeira no coração. Começa a se limpar do Espírito Santo, começa a limpar do pecado e começa a deixar o Espírito Santo inundar a sua vida para você ver o que você vai fazer. Não você, mas o Espírito Santo na sua vida, Deus na sua vida. Nós precisamos deixar todo o pecado, tudo aquilo que nos atrapalha, deixar para trás, deixar mesmo, sabe? Se arrepender de verdade e nos tornarmos inocentes para o pecado, para que haja mover do Espírito Santo. Para que haja mover do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele não é parado não. O Espírito Santo age de várias formas. Ele pode te dar dom de línguas, ele pode te dar dom de profecia, ele pode te dar dom de revelação, ele pode te dar dom de tanta coisa que a gente nem imagina às vezes. Ele pode te dar dom de pregação. Você pode estar pregando aqui, porque ele pode dar esse dom para você. Mas isso basta da nossa limpeza, do nosso coração, da inocência do nosso coração. Eu creio que o Espírito Santo age mesmo. Eu creio que o Espírito Santo cura. Ele cura. Às vezes a gente vê na televisão coisas assim, mas será que foi curado? Foi curado, ele cura. Mas precisava, a pessoa está limpa. Precisava da pessoa estar limpa. O Espírito é limpo. Você já tentou encher um copo? Um copo sujo com água limpa? Você tentou fazer isso? Acho que você nunca tentou fazer isso. Talvez quando você toma Coca-Cola e fica aquele restantinho assim, né? Você joga água para tomar. Já aconteceu isso já? Então, como é que fica a água? Fica branquinha? Não, né? É a mesma coisa com a nossa vida. Se a gente está sujo, o Espírito Santo não vai se sujar. Ele não vai se sujar, ele vai ter que entrar com você limpo. E você vai precisar lavar o seu corpo, você vai precisar tirar aquilo que não presta e deixar o Espírito Santo entrar. Que nem aquela foto que a gente viu.
a água limpinha ali. Atos 2, de 1 a 4, diz o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Todos ficavam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Não tem jeito de você ficar cheio do Espírito Santo se você estiver sujo. Aquelas pessoas ali, eu tenho certeza que estavam purificadas, porque o Espírito Santo entrou e agia lá. O Espírito Santo os capacitava, o Espírito os capacitava. E muitas vezes, eu vejo pessoa que se acha incapacitada. Eu não consigo não tem jeito. Eu não consigo ficar pulando na hora que o cara está falando para pular, eu não vou pular não. Eu não consigo me soltar. Teve uma reação aí, eu não consigo falar de Jesus, não sei por que eu não consigo falar de Jesus. Você precisa do Espírito Santo, cara. Para falar de Jesus, você precisa do Espírito Santo. E esse Espírito só vai entrar quando a gente se limpar, quando a gente for inocente para o pecado. Quando aquele pecado que mais nos atrapalha, a gente deixar de lado, esquecer e começar a ser inocente para aquilo. Se você quer ficar cheio, esvazie-se de todo o pecado. Seja inocente. Seja inocente. Sexto lugar. A inocência para o pecado nos leva a ser totalmente usados por Deus. Então você já aprendeu aqui que a inocência para o pecado nos aproxima de Deus. A inocência para o pecado nos leva a entender o seu poder e a sua santidade. Assim como ele fez na vida de Nadab e Abiú, mas de uma forma ruim. De uma forma que não prestou. Porque eles morreram. A gente tem que conhecer a santidade e o poder de Deus de uma forma boa, de uma forma gostosa, sadia. A inocência para o pecado nos leva a pensar no céu, a pensar nas coisas do céu. Nos leva a parecer com Cristo. Nos leva a ser cheios do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo não fica parado não. Ele se movimenta. Aquele Espírito entra, ele começa a encher, ele começa a transbordar. Hoje à tarde eu estava na secretaria. E aí o Cristiano chegou. Eu falei que não ia dar para falar, mas agora eu vou falar. Ele chegou lá, eu estava tentando estudar e tal, e ele chegou e começou a conversar. Eu falei, esse Cristiano, viu, agora tá brincando, não falei isso não. Mas aí o Cristiano, maquininha de café e tal, eu fui lá, vou tomar um café também. Peguei, pus o cafezinho, pus o copinho lá, apertei o botãozinho, começou a encher. Aí ficou na boca assim, ó, aquele copinho pequeno, ficou na boca. Aí o Cristiano, a hora que eu fui pegar o café, o Cristiano falou, não dá nem pra tirar, você tem que levar a máquina e tudo junto. Aí eu comecei a rir, começou a cair tudo, derrubou tudo, fez uma sujeira. Aí eu falei, aí Cris, tá vendo? Aí o Cris, que lambança, hein, Luquinha, tá louco? Eu falei, que lambança. Depois eu fiquei pensando à tarde. Comecei a ler aqui, eu falei, isso aqui vai encaixar. Depois que o Cristiano falou, deu uma lida, eu falei, isso aqui vai encaixar. É assim em nossas vidas. Quando o Espírito Santo está lá, está transbordando, ele começa a cair, ele começa a derramar, ele começa a limpar tudo que está ali. Se for água, ele limpa, se for outra coisa, ele suja. Ele vai tirando, ele vai limpando, ele vai transbordando e derramando nas pessoas. E é isso que o Espírito Santo tem que fazer na nossa vida. Como esse copinho de café. Ele começou a encher, ele caiu. E o Espírito Santo vai nos enchendo que nós temos que derramar nas outras pessoas. As pessoas têm que ver isso. As pessoas têm que sentirem isso. Isso tem que fluir em nosso coração. Mas para isso a gente precisa ser inocente para o pecado. Aquilo que atrapalha a gente precisa tirar. A gente precisa ser inocente. Porque senão não vai ter Espírito Santo que vai fazer nada na sua vida. Eu me lembro quando eu pensava que Deus não iria agir. Eu pensava assim, acha que Deus eu não estou em pecado, eu pequei, mas Deus vai agir na minha vida. Deus é Deus, né? Deus, ele faz o que ele quer. Deus, ele precisar pegar eu e colocar ali, ele vai fazer. Claro, ele vai fazer. Mas se você estiver esperando ser usado por Deus, cheio de pecado, cheio de coisa errada, infelizmente, você vai só patinar. Só patinar. Já viu o carro patinando? Escorregando, sai do lugar.
Quanto mais escorrega, mais afunda. É isso que vai acontecer. Por isso que nós precisamos nos esvaziar, para que o Espírito Santo realmente use, para que o Espírito Santo realmente encha e nos use, para que Deus use a gente verdadeiramente, completamente. Não só um pouquinho, não só um pedacinho, mas completamente. Deus tem grandes coisas para nós. Mas se a gente não tiver inocente para o pecado, infelizmente essas grandes coisas vão se tornando pequenas. Essas grandes coisas vão se tornando pequenas. Quantos pastores eu já vi cair? Quantos pastores? Eu estava no seminário, eu descobri de tanta gente que caiu em adultério. Por quê? Ninguém cai de repente. Ninguém cai de repente, vai escorregando. Isso é coisa que vem no coração, vem enchendo até que ele cai. É falta do Espírito Santo. É falta da inocência para o pecado. É falta de ser burro para o pecado, sim. Eu não estou sendo grosso quando eu falo burro, não. Eu quero ser burro para o pecado. Eu não quero pecar. Deus age através de nós, com certeza. E eu creio que Ele vai usar muito essa igreja para impactar essa tuba. Eu creio que o próximo Reação nós vamos ganhar 1000 almas para Jesus. Você creu nisso? Então fala um amém mais forte. Nós vamos ganhar 1000 almas para Jesus. Aleluia. Só que a gente precisa de um quebrantamento. A gente precisa de um quebrantamento. E isso é dia após dia. Isso não é só na época do Reação, não. Isso não é só quando está acontecendo Reação. Isso é dia após dia. É quebrantamento, é se ajoelhar, é confessar. A palavra de Deus diz em Provérbios 28:13, eu não sei se tem aí. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e deixa e abandona, encontra a misericórdia. Se você estiver ainda em pecado, meu querido, você não vai transbordar, você não vai prosperar, o Espírito Santo não vai agir, não tem jeito, ele não consegue. Se a excelência para o bem e a inocência para o mal for uma prática em sua vida, você não vai precisar confessar pecado. Você não vai precisar confessar pecado. Você não vai precisar chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei, eu errei. Porque você estava inocente para o pecado, mas você estava excelente, você estava buscando fazer o bem, fazer aquilo que é certo. E o que é melhor? Confessar pecado? É melhor? É gostoso confessar pecado? Não é. Porque a gente fez errado, a gente vai sentir vergonha. Só que para não confessar pecado, você precisa ser inocente. Porque aí as tentações vão vir, as coisas vão vir. O diabo, a palavra diz que ele está em derredor, ele está querendo pegar. Ele está ao redor aqui, procurando tragar, que é mais fácil. A brechinha que está sendo aberta, ele vai entrando. E aí quando ele entrar, ele faz um regaço. Ele acaba com a sua vida, ele te joga lá embaixo. Mas se você estiver sendo inocente para o pecado, se a inocência para o pecado estiver na sua vida, tem uma coisa para te falar, querido. Você não vai cair, nunca, você não vai cair. Porque você precisa estar inocente. E aí Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a minha vida totalmente. Totalmente. De uma forma sublime, de uma forma que a gente não imagina. Você vai começar a falar, você vai começar a sair do lugar, você vai começar a se levantar, você vai começar a não sei fazer o quê, porque o Espírito Santo age de várias formas, eu não conheço. Mas você precisa, e eu preciso, ser inocentes para o pecado. A gente precisa voltar à inocência. A gente precisa voltar como era antigamente, como Adão foi criado. Eu e você precisamos fazer isso todo dia.